paz de Jesus e o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Hoje, segunda-feira, 20 de junho, 12ª semana do tempo comum. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Queridos irmãos, curta, comente, compartilhe, ative o sininho e junto com o canal da Casa de Missão, aqui dentro do YouTube, seja um grande evangelizador. Queridos irmãos, reforçando o convite, amanhã, terça-feira, dia 21, iniciaremos o trido a São Bento, ao nosso grande São Bento, baluarte da obra Casa de Missão, e você é um convidado a neste primeiro dia, que vai se iniciar amanhã, a viver esta grande experiência com este grande santo da Igreja Católica. Queridos irmãos, o Evangelho desta segunda-feira está lá em Mateus, capítulo 7, dos versículos do 1 ao 5. Levante-se vossa mão contra os vossos adversários e sejam aniquilados todos os vossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu? Como ousas dizer a teu irmão, deixa-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, Jesus, hoje, ele vem a falar de um assunto muito sério conosco, como todos os outros são, mas aqui se deparamos com algo que muitas vezes nós cometemos durante a nossa vida, durante o nosso dia a dia, se esquecemos que somos filhos de Deus e que somente Deus julga, mas também entender que há uma diferença entre julgar e exortar, ajudar o irmão. Julgar, somente Deus julga. Julgar é a sentença final. Isso é somente com o nosso Pai Celeste, com o nosso Cristo Jesus. Mas também não podemos dizer que não devemos exortar. Pelo contrário, devemos sim ajudar aquele que está ao nosso lado a chegar a um caminho de perfeição, um caminho de acertos, a conhecer o Evangelho e então a exortar o irmão. Só que para fazer isso eu preciso dar um bom testemunho. E aí Jesus vem deixar claro que é necessário primeiramente tirar a palha do nosso olho, a trave, ou melhor dizendo, a trave que está no nosso olho, primeiramente para depois tirar a palha do olho do nosso irmão, ou seja, exortar ele, conduzir a ele a viver uma vida de santidade, viver uma vida segundo o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, queridos irmãos, há uma máxima de Santo Antônio, como a gente partilhava nesses últimos dias também, em que ele vai dizer que a ação é de algum modo mais eloquente, mais convincente do que a palavra. Ou seja, queridos irmãos, a ação deve começar em você, deve começar em mim, porque somente assim nós vamos dar um bom testemunho. Porque senão vem o contra-testemunho. Eu falo sobre a pureza, sobre a modéstia, mas a minha vida fala totalmente ao contrário. Eu sou uma pessoa impura, uma pessoa que vive uma luxúria. Aí eu prego uma vida de santidade, de cumprir os preceitos e tudo mais, só que eu não vivo, eu somente falo. Veja então que a ação, ela é mais forte do que a palavra, porque o nosso próprio Jesus Cristo, ele sendo perfeito em tudo, ele não ficou somente na palavra, porque naquele meio havia tantas pessoas já que pregavam a palavra de Deus. Só que o povo israelita estava cansado de ver fariseus, doutores da lei que somente pregavam, mas quando olhava a vida daqueles homens, era pedra de tropeço para aquela multidão, porque somente pregavam com a boca, mas a ação falava ao contrário. Mas veio Jesus, o nosso Senhor, encarnou-se, e aí sentou-se com pecadores, comia com os pobres, acolhia as prostitutas, sabe?
Ele chamava os mais pobres porque ele dava testemunho daquilo de que ele falava. E assim deve ser a nossa vida. Primeiro, então, a ação deve começar em nós. A pregação do Evangelho deve começar em nós. A oração deve começar em você e em mim, para que assim possamos dar grandes testemunhos. E aí, não há mais nada maravilhoso do que a nossa própria vida falar do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que Jesus fala, primeiro, tira a trave do teu olho. Qual é a trave que hoje, nessa segunda-feira, está te impedindo de viver o Evangelho de Jesus? Qual é a minha trave, Vinícius, que está me impedindo de dar um bom testemunho? Senão eu vou ser um hipócrita. Aquele que fala, mas não faz. Aquele que às vezes aponta o dedo, julgando, mas nem mesmo eu faço. Então façamos essa reflexão, queridos irmãos, nesta segunda-feira, para junto com o nosso Senhor Jesus Cristo dar um bom testemunho. E aí não há palavras, não há pregação, não há mais nada convincente do que a ação da nossa vida, de dar um bom testemunho da modéstia, um bom testemunho da pureza, um bom testemunho das palavras boas. Chega de fazer parte somente de fofocas, de isso ou aquilo, mas fazer com a própria vida e fazer assim como o Mestre nos ensinou, acolher os mais necessitados e assim que a nossa vida seja a ação de hoje. Começando essa segunda-feira, indo para o meu trabalho, indo para os estudos, dentro da minha casa, da minha família, que a ação seja nossa, para que essa trave caia por terra. E aí Jesus vai falar também, para que com a medida com que tiveres medido, também vós sereis medidos. Veja que é um assunto muito sério, mas muitas vezes eu mido com o meu eu, com o meu acho, ali fico naquela hipocrisia, mas lembre-se que temos uma igreja mãe que nos ajuda a exortar, assim sempre defender o Evangelho, assim a sempre fazer a vontade de Deus, mas não o eu. Essa medida que muitas vezes é o eu acaba sobressaindo, mas com oração, com aquela ação que começa em mim e em você, eu vou conseguir combater este mal que muitas vezes tem nos pressionado e acabamos fazendo, ou melhor, acabamos sendo pedra de tropeço na vida do nosso irmão, assim como os fariseus, doutores da lei, naquela época de Jesus eram. Mas renunciamos, irmãos, e sejamos uma causa de sorgimento para os nossos irmãos, para a nossa família. E como vai ser? Com a ação da nossa própria vida, falando por si própria do Evangelho de Jesus Cristo. Queridos irmãos, Deus te abençoe, Deus te ilumine. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.